Não tem jeito, todo ano tem aquele filme que cai na boca da mídia e do povo. Mas é aquilo que eu sempre falo sobre expectativa. Ela pode ser tanto uma bênção para o seu filme quanto uma maldição para ele. Eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Long Legs. Lee Harker é uma agente do FBI que é incumbida de solucionar uma série de assassinatos cometidas por um homem que se autodenomina Long Legs. Ao começar a investigação, Lee descobre que Long Legs pode não ser um assassino comum, utilizando-se de meios ocultos, sobrenaturais e satânicos para cometer seus crimes e estar mais próximo dela do que ela jamais imaginou. Long Legs foi escrito e dirigido por Osgood Perkins, ou também denominado como Oz Perkins, que é um diretor de filmes bem mais undergrounds, filmes um pouco mais Bs, independentes, meio de arte. Eu só vi um filme dele, que foi aquele Maria e João, que era como se fosse uma readaptação de João e Maria e que eu detestei. Mas que agora ele vem com Long Legs, que é um filme que desde o começo desse ano, né, 2024, tá dando o que falar. E muito se deve justamente à presença dele, o nosso muso inspirador desse canal, Nicolas fucking Cage, que basicamente se tornou uma peça fundamental em todo o marketing e divulgação desse filme. Isso porque basicamente foi divulgado de que o Nicolas Cage estava completamente transformado, nenhuma imagem do cara no filme foi divulgada, a não ser algumas partes do corpo, alguns flashes, pequenas coisinhas dele, mas nunca a figura dele em si. Você teve até uma declaração da protagonista do filme falando que quando ela viu ele no set de filmagens a primeira vez, o coração dela até disparou. Teve até depois o Oz Perkins falando, né, que trabalhar com o Nicolas Cage foi uma honra, foi uma das melhores experiências da vida dele, que foram uma das melhores atuações que o cara já teve na carreira e por aí vai. Ou seja, esse filme ele teve um hype extremamente absurdo. E tirando todo esse fator extra-campo do Nicolas Cage, coisa do tipo, você também tinha um grande marketing no filme falando que tínhamos aqui grandes inspirações de O Silêncio dos Inocentes. E também tem uma coisa que aí você pega ainda mais o povo. Vender esse filme como se ele fosse talvez o maior terror de todos os tempos ou qualquer coisa do tipo. Porque você vender o Nicolas Cage é uma coisa, você pega um nicho, você vender que é algo adaptado ali de O Silêncio dos Inocentes, você pega outro nicho, mas você abordar toda uma fanbase de um gênero, você abocanha muito mais gente. E realmente a venda desse filme foi muito efetiva, as imagens são bizarras, todo o material promocional, né, vendendo ali aqueles casos que aconteceram nesse mundo para as pessoas já irem imergindo nessa atmosfera. Ao mesmo tempo também você tem esse trailer que é completamente bizarro, com cenas estranhas, um clima muito esquisito. E dito tudo isso, você tem a expectativa. E o que eu sempre falo da expectativa é que ao mesmo tempo que ela ajuda para você vender demais o seu filme, você vai vender um filme que as pessoas vão imaginar e que provavelmente o material original nunca vai chegar aos pés. Ou seja, muitas vezes você pode prejudicar o seu filme pela forma como você vende. E eu já tô vendo que Long Legs vai sofrer disso. Porque, assim, eu já adianto, eu gostei muito desse filme. Um filme que tem altas valências, é um filme que é criativo pra caramba, sabe? Traz coisas diferentes, novas abordagens de tratar o sobrenatural, mas ao mesmo tempo, você não tem aqui o filme mais aterrorizante de todos os tempos. Mas antes de continuar, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like, isso sempre ajuda demais a outras pessoas conhecerem o meu trabalho. E se quiser e puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Então muito obrigado mesmo e tamo junto. E a questão do Long Legs comigo é que eu acho que eu consegui me condicionar bem para assistir esse filme, porque de verdade, o meu hype era altíssimo. Mas ao mesmo tempo eu comecei a tentar colocar os pés no chão e pensar essas paradas. O filme parece que vai ser um puta de um terror, mas ao mesmo tempo ele vende que ele é um filme policial. Claro que as duas coisas podem andar juntas, mas né, ou vai ser um ou vai ser outro. Óbvio que o filme vai vender esse super hype, então vamos tentar ficar aqui com os pés no chão. Até porque eu me lembrei muito do que aconteceu na época do filme A Bruxa, que naquela época até eu vi o filme com muita antecedência, então eu não sofri isso que eu vou contar agora. Mas eu lembro que o filme saiu nos Estados Unidos, no exterior, muito antes de sair no Brasil, então as reviews de lá chegaram aqui, falando que era o filme mais assustador de todos os tempos, tal, não sei o que. Teve aquele maldito tweet do Stephen King falando que ele assistiu A Bruxa e ficou cagado e que ele se
cagar, é algo muito difícil de acontecer. E aí as pessoas foram assistir o filme e o filme, ele, pra mim, é um terror sublime. Mas as pessoas, elas querem o quê? Jumpscare, que é o terror comercial, quer coisa pulando na sua cara, quer tomar susto. A galera não quer o clima, a atmosfera cadenciada, construída, que é o que acontece na Bruxa e é o que acontece aqui. Então Longlegs, ele vai muito nessa vibe. Já se você tava esperando, nossa, não, Nicolas Cage gritando na minha cara, eu vou tomar altos jumpscares, calma. É um filme que ele preza muito por essa construção de uma atmosfera, uma construção dessa vibe, desse clima opressor. E lembre-se, é um filme policial, sabe? Ele realmente tem homenagens muito óbvias aqui a Silêncio dos Inocentes e até o Zodíaco do David Fincher. E ele tem sim um terror. É um filme que eu me vi tenso e bem apreensivo durante muitas partes dele. Mas é inegável que não é esse tipo de terror que talvez muitas pessoas esperem. Agora, eu adorei como eles trabalham esse grande tema do ocultismo, do satanismo aqui dentro. E eu acho que a maior valência desse filme é justamente você conseguir fazer um thriller policial que é interessante, que tem um clima ali bem efetivo e justamente você sabendo trabalhar isso de uma forma que não seja clichê, caricata, óbvia. Porque uma coisa que acontece muito é que a gente já se acostumou com esses temas. Porque filmes de terror, principalmente, nos deixaram muito mal acostumados a nos relacionar com essas figuras. A figura do oculto, de seres além da nossa imaginação, alienígenas, fantasmas, espíritos, demônios, o diabo. E normalmente, como isso é tratado no filme, são de formas muito comerciais. Você tem formas muito efetivas aí. O Exorcista trata isso de forma muito efetiva e muito comercial. Os The Conjuring, né? Os Invocação do Mal também fazem isso muito bem. Mas é sempre meio que aquela coisa que não é caricato, mas que assim, você já viu e normalmente é como você vai ver. E eu gosto justamente como é tratado aqui. Porque ao menos na minha concepção, se um dia você se deparasse com algo diferente, né, algo que vai além justamente da sua compreensão humana, cara, isso seria de outro nível. E eu acho interessante aqui que o ocultismo, o satanismo, essas coisas todas são mostradas, são utilizadas de forma que você compreende, mas sem ter uma compreensão intrínseca daquilo. Quem tem uma compreensão intrínseca daquilo, como funciona uma invocação, como funciona a utilização de uma magia negra, coisa do tipo dentro do filme, é o assassino. É o Longlegs, são as pessoas que estão relacionadas a esse assunto. Os detetives não têm e você, ser mundano que só tá assistindo o filme, também não tem. Só que o filme ele sabe tratar aquilo de uma forma que você olha e entende. Esse elemento faz isso, esse faz aquilo, tal, não sei o que, e juntos eles acarretam numa situação tal. Isso tudo é muito bem deixado para que você compreenda a função daquilo dentro da trama e como aquilo vai funcionar, mas digamos assim, as engrenagens desse funcionamento só os especialistas funcionam. E o medo do desconhecido é o que eu sempre digo, cara, é o maior medo de todos. E aqui a gente tem que enaltecer a figura do Nicolas Cage nesse filme, porque o Nicolas Cage ele está simplesmente um absurdo. Eu gosto dele de qualquer coisa que ele faz, mas eu sei quando ele está mal e quando ele está bem. E cara, realmente não só a maquiagem transforma ele numa figura única aqui, mas também a atuação dele. Aqui, como eu disse, você tem grandes influências de filmes policiais e são óbvias que as influências para fazer Longlegs foram justamente o Buffalo Bill e o Hannibal Lecter ali no Silêncio dos Inocentes. Não que os personagens sejam iguais, mas eles são igualmente instigantes. A presença dele é tão pouca em tela, mas tão presente no corpo do filme, que é algo opressor, é algo que te deixa com medo, é algo que te deixa apreensivo, mesmo sem ter rosto ou você saber como é aquilo. E eu acho que essa é a intenção do Oz Perkins aqui, ao justamente você esconder, mesmo dentro do filme, o rosto do seu assassino a grande maior parte do tempo. É você criar uma figura que não necessariamente o rosto dela, a figura é amedrontadora, mas o significado
a presença oculta daquilo, sacou? E aqui, justamente, o filme ele também sabe utilizar esses maneirismos do Nicolas Cage, né? Os overactors, coisa do tipo, que transformam esse personagem, o Longlegs, em, cara, um dos melhores personagens que eu já vi nos últimos anos. Eu tenho quase certeza que esse personagem, talvez ele não entre para a história do cinema, mas ele entra ali num ramo de assassinos seriais em filmes que vai ser muito marcante. E eu também tenho que dar aqui também o devido crédito a Maika Monroe, que é a nossa protagonista, que tá muito bem, que ela também traz essa melancolia no filme, que é muito bem trazida pela direção do Wes Perkins, né, nesses ângulos muito abertos, num filme que é bem mais cadenciado e que, mais importante de tudo, sempre centraliza ela em cena. Basicamente, ela tá em todas as cenas desse filme e você entende através dessa personagem o peso que essa investigação tem. Agora, eu não posso deixar de criticar justamente uma das coisas mais importantes do filme pra mim, que é a investigação policial. Eu gosto do andamento do filme, eu não acho que tudo tem que ser explicado, vocês sabem disso, eu acho que muitas coisas são muito mais interessantes de serem deixadas no ar do que serem simplesmente ali, né, vomitadas pra você ter uma resposta, mas eu acho esse filme, por ser uma investigação policial, eu acho a investigação policial muito fraca. Eu acho que, infelizmente, você tem aqui problemas nessa investigação, você tem soluções que são completamente fáceis e o pior de tudo, eu não tenho necessariamente aquela investigação de que um ponto leva ao outro necessariamente. As coisas são dadas, a personagem está andando e alguém entrega uma coisa pra ela e fala, olha, isso daqui aconteceu. A personagem está andando e simplesmente surge magicamente, isso não é mentira, algo na mesa dela que vai levar ela para um outro ponto. A pessoa está andando e ela abre um baú sem mais nem menos que simplesmente vai responder todas as respostas dela. E, infelizmente, isso é algo extremamente preguiçoso. Isso é, talvez, o fator que mais me deixou broxado no filme, porque eu adoro essas investigações policiais, eu adoro essa caça de gato e rato que as investigações fazem, de um personagem chegar numa cena do crime, como faz no Seven, né? E ali ele descobre uma coisinha que o assassino deixou, e essa coisinha leva ele a outro ponto, que nesse outro ponto ele descobre mais uma coisinha que leva a outro tal não sei o que, e aí sim chega a resposta final. Como é aqui, infelizmente me dá uma broxada, porque realmente as coisas são muito fáceis e de investigação mesmo, que eu me lembre, tem um elemento que é descoberto na investigação. De resto, literalmente tudo é dado. Tudo literalmente chega na mão da nossa protagonista sem o menor esforço. Isso quer dizer que o filme fica ruim por causa disso? De forma alguma. Para mim, Longlegs é um dos filmes mais interessantes, legais e diferentes que eu assisti nesse ano, cara. Eu gosto muito dessa direção do Wes Perkins, né, de fazer esse clima, de construir tudo muito cadenciado, sabe? É um filme devagar, é um filme lento, mas que, na boa, cara, pra mim voou. É um filme que eu fiquei imerso, esse clima dele, essa atmosfera me comprou, e o grande diferencial pra mim justamente é a sua peça de marketing central, o Longlegs, interpretado aqui pelo Nicolas Cage, que tudo que circunda esse personagem traz o grande diferencial e interesse. O satanismo, o ocultismo, como todo esse elemento é trabalhado em volta desse personagem e em volta também da trama, para mim é um grande diferencial e que faz desse filme bem único, mesmo tendo seus defeitos, e que é um dos melhores que eu acho que eu vi esse ano, para ser bem sincero. Sendo assim, para Longlegs eu dou 8 bolas metálicas enfeitiçadas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.